Shalom, queridos, voltei aqui, acho que sem querer. Eu desliguei aqui, eu fechei. Não, mas não foi, acho que caiu a internet mesmo. Agora que eu tô vendo a barrinha aqui. Mas voltamos, perdão, vamos começar de novo. Seja muito bem-vindo. Se você não estava antes, seja bem-vindo agora. Deu uma queda aqui, deixa eu ver. Eu tô no celular, tinha que ter feito pelo meu Note, que daí aqui tem a rede direta. Queridos, vamos falar hoje sobre o dinheiro no mundo espiritual, tema da live, dinheiro no mundo espiritual. Explicar para vocês alguns conceitos que, como eu estava falando anteriormente, é que muitas pessoas falam a esse respeito, mas não trazem propriedades bíblicas e trazem muita confusão, porque as pessoas não conseguem compreender o que o dinheiro representa e alguns deles ainda falam que Deus não precisa do dinheiro. Outras frases comuns que as pessoas começam a falar é que Jesus já pagou o preço e há uma confusão nesse aspecto, e meu desejo é clarificar esses princípios aí para que eles sejam reais aí na sua vida. Então, vai compartilhando aí. Nós já estávamos aí com mais de 30 pessoas e caiu aqui minha live. Agora eu estava na rede errada, queridos. Eu acabei de trocar aqui no Wi-Fi. Eu estou na minha sala de estudo aqui, que é no sótão, e aqui eu tenho que botar uma outra rede. Eu comecei a live numa outra, não tinha conferido. Não estou conectado via cabo, porque estou no celular. Então vai compartilhando aí. Eu quero trazer uma palavra breve aqui contigo, mas que vai ser muito esclarecedor. Deixa eu ver quem é. Pastor Fábio, shalom, querido. Vamos ver quem mais está conosco aqui. Aqui é curtinho. No YouTube a gente vê muito mais tempo, né? O seu comentário aqui passa rápido. Sejam bem-vindos. Vai compartilhando aí com quem você conhece. Wagner, shalom, queridos. E se tiver alguém da equipe também desejar aí, já coloca lá nos grupos. Já colocaram aqui, já deu sinal. Coloca em todos os grupos aí da igreja online também. Decidi fazer agora pela manhã. Kelsey de Goiânia, Deus abençoe. Se você é da igreja online aí, nos acompanha, já vai colocando o seu nome, se identificando aí. Pastor Fábio, sim, lembro, você é do Ceará, sim, pastor. Até estava comentando essa semana aí que nós vamos fazer uma reunião com os nossos pastores. Estávamos numa correria toda, que era o aniversário da nossa igreja e o lançamento da igreja online. Agora está tudo oficializado, tudo prontinho. Agora a gente começa a trabalhar aí com os pastores que estão debaixo da nossa cobertura, os pastores que estão nos acompanhando aqui. E os irmãos também que têm as células nos diversos lugares do Brasil e também fora, no exterior, né? Pela graça de Deus, estamos aí presentes em 30 países e isso é uma grande alegria. Inclusive aqui, ó, Suíça. Qual é o seu nome, querido? Não consegui ler aqui. Consiere. Acho que aqui deve ser um outro, não é o seu nome, né? Se puder colocar, por gentileza, aí, da Suíça, ver se é da igreja online, estava conosco ali. Glória a Deus. Tá junto aqui. Eu tô sem óculos, queria dizer que a letrinha é pequenininha. Com sirene. Glória a Deus. São Paulo. Vamos lá. Geralmente as lives elas são programadas, né? Essa aqui não foi programada. Eu decidi fazê-la agora há pouco. Ó, tem alguém da Grécia aí. Olha só, a equipe. Pode anotar aí, por favor, se tem alguém aí. Qual é o seu nome, querida, por favor? Grécia era um lugar que nós não tínhamos ainda visto ninguém por aqui. Vamos fazer contato contigo aí, se tu desejar, é claro. Aqui já voltou o sotaque bem gaúcho, né? Fazer contato contigo se tu desejares. Estamos aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Mas vamos lá então, queridos. Uberlândia, Minas Gerais.
Ilha de Chios, Osana, não sei se eu falei certo. Osana ou Rosana, não sei como é que pronuncia. Olha só. Sete Lagoas, Minas Gerais, Cascavel, Paraná, Manaus. Manaus tivemos há pouco tempo, em Brasília também tivemos lá. Osana. Seja muito bem-vindo, não sei se você já me acompanhava aqui, Osana. Que Deus abençoe sua vida, desde aqui até aí a Grécia. Ah, que bom, pastora Leila, conseguiu baixar o aplicativo, tem muita coisa. Baixe o aplicativo da nossa igreja online. Tem na descrição aqui na bio, tem na descrição na bio do YouTube também. Você pode ir lá, entrar e baixar o nosso aplicativo, tem um material muito bom. Ontem eu estava em reunião falando dos filmes que vamos começar a produzir, para abençoar mais você ainda, para que a gente possa crescer cada vez mais aí na comunicação da Torá. Muita coisa, tem uma rádio 24 horas só com músicas próprias nossas aqui, do Tabernáculos Music. Aí tem material infantil, tem muita coisa, tem notícias, tem documentários, tem as pregações, tem a paraxá semanal, dia após dia, você vendo tudo isso aí. Então, faça parte aí do nosso ministério. E esse aplicativo não é só para você que faz parte do ministério, não. É para quem quiser acompanhar e ser edificado. E muito importante isso. Vamos lá então para o tema da nossa live. Estamos aqui falando sobre o dinheiro no mundo espiritual. Já vai compartilhando aí, já vai mandando para quem você puder mandar, porque é um tema muito propício e eu não vou me demorar muito aqui, até porque daqui a pouco eu tenho uma aula. Então eu quero que você aproveite ao máximo aqui e pegue alguns códigos poderosos aqui, algumas chaves que o Senhor vai virar na sua vida hoje. Queridos, a maioria das pessoas escuta falar sobre dinheiro, escuta falar sobre... E aqui não é dinheiro, não estou falando sobre prosperidade financeira, não estou falando sobre estratégias para ganhar dinheiro, não estou falando sobre investimento, não estou falando sobre aquele sistema antigo, né, que se ensina na igreja, em algumas igrejas, enquanto que algumas igrejas não dão ênfase alguma, outras ficam falando sobre as maldições que vêm se você não ofertar, que você precisa... primiciar, dizimar e ofertar, porque senão você vai ser amaldiçoado. Isso não é o princípio, não é isso que a gente quer falar. Eu quero falar sobre o dinheiro em si. Eu vou ler um versículo para você pode anotar aí, por gentileza, e vamos começar com maturidade, segundo o que a Torá nos ensina, a compreender o que é o sentido do dinheiro, né? O que isso significa no mundo espiritual, certo? Eclesiastes 10:19, eu estou aqui com o computador aberto, vai dizer assim, preste atenção. Para rir fazem banquetes, e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro atende a tudo. Outra versão vai dizer, o dinheiro a tudo responde. Eu gostaria que você escrevesse aí no comentário, para começar por isso. O dinheiro a tudo responde, ou a tudo atende. O dinheiro atende a tudo, coloca assim. O dinheiro atende a tudo. Isso é um princípio poderoso da palavra de Deus. Escreva aí para você já ir colocando na sua mente princípios. O dinheiro atende a tudo. Aí algumas pessoas vão dizer, não é bem assim, isso é ser dinheirista. Não, queridos, não é ser dinheirista. Você tem internet, vai escrevendo aí, dinheiro atende a tudo. Você tem internet, não tem? Você está aqui me vendo. Essa internet, a não ser que é teu pai que pague, ou você não trabalha, alguém paga para você ganha de presente, alguém está pagando. Se não pagar a internet, não tem. O celular que você está me vendo, ou o computador que você está me assistindo, também você teve que pagar. Não veio ninguém de graça distribuindo assim e jogando para você. Aprenda isso. O dinheiro atende a tudo. Tudo se move pelo dinheiro. E as pessoas acham que ser santo é desprezar o dinheiro. Há até uma linha teológica que as pessoas fizeram voto de pobreza.
Só que essas pessoas que fizeram voto de pobreza, fizeram voto de pobreza para si, mas a instituição que os mantinha recebiam todo o dinheiro que eles abdicavam. Porque o dinheiro a tudo responde. Para que crescesse a ordem, vamos dizer assim, franciscana, que pregou muito tempo esse sentido no Brasil, principalmente muito forte essa ideia do voto da pobreza, enquanto alguns abriam mão para fazer o voto da pobreza, alguém recebia aquilo que eles deixavam de receber, para que pudesse manter mais estruturas e crescer no avanço. Pega essa palavra e aprenda. O dinheiro a tudo atende, ou atende a tudo, ou a tudo responde. Se você começar a entender esse princípio, você já vai deixar de falar muitas bobagens, de escutar muitas bobagens, de ser enganado. O dinheiro responde a tudo. E o que eu quero falar nessa manhã a respeito do dinheiro no mundo espiritual? O dinheiro é uma moeda que paga as coisas. Mas aí as pessoas vêm aqui, às vezes no canal, no Instagram, e vão dizer assim, mas, pastor, Jesus já pagou o preço. Querido, deixa eu explicar uma coisa bem clara. Olha aí meus pais, João Pedro e Neida. Beijão para vocês, mãe e pai. Olha só. Jesus pagou o preço. Querido, tem que entender uma coisa. Não misture a circunstância. O que tem a ver o sacrifício de Yeshua na cruz com dinheiro? O que tem a ver o sacrifício de Yeshua na cruz com dinheiro? O dinheiro é um sentido. O sacrifício na cruz é outro sentido. Jesus não carregava sangue no alforje, ele carregava dinheiro. Inclusive, Judas, que era ladrão, metia a mão no alforje para roubar do próprio Jesus. Você já leu isso? Quando ele critica, há um texto bem interessante que Judas critica, e ele fala a respeito do vaso de alabastro que é quebrado aos pés de Jesus. Ele diz assim, olha, por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido e dado por 300 denários e dado aos pobres. Para que, talvez você não saiba disso, mas 300 denários é o salário de um ano de um trabalhador comum. É como se você pegasse, hoje eu não sei quanto que está exatamente, acho que é 1.475, 78 o salário comercial. Acho que é isso aí. Eu não tenho bem certeza. Eu não vi as últimas atualizações. O mínimo está 1.412, mas é o salário comercial. Tá? Se você pega 1.470, vamos dizer, vezes 12, o valor do perfume que foi derramado aos pés de Jesus é 17 mil em reais, né? 17.640. 17.640 foi quebrado aos pés de Jesus. Foi esse valor que Judas olhou e disse assim, olha, para que esse desperdício? Por que não pegou esse dinheiro e não deu aos pobres? Aí o comentarista no texto, se não me engano está em João, ele vai dizer assim, ele não fez isso por causa dos pobres, mas porque era ladrão e ele metia a mão no alforje, ou seja, ele queria que esses 17 mil entrasse na conta de Jesus, fosse doado para ele, vendido o valor e botasse na bolsa que ele carregava. Ele era o tesoureiro. Olha só, obrigado. Alguém colocou aqui, ó, vezes 13, por causa que... Então tem mais um aqui, dá 18 mil e pouco. Ó, 1.470 aproximadamente, tem um valor a mais, vezes 13. Então dá 19.110. O Judas queria esse valor no alforje para ele meter a mão e roubar. Então, é muito sério isso, queridos. Todo discurso, escute, não se ofenda com o que eu vou falar. Estou ensinando aqui, ensinando livre, aqui aberto para você no domingo de manhã, mais profundidades. Toda pessoa que tem um discurso de ajuda aos pobres e que não suporta a honra é ladrão. Dai honra a quem é devido. Existem pessoas que Deus quer honrar. Existem momentos propícios para isso. Então, o dinheiro, quando perturba uma pessoa, há avareza no coração. Mas, enfim,
O dinheiro a tudo responde. E se o dinheiro a tudo responde, será que ele responde pelas questões espirituais? É claro que sim. É claro que sim. Preste atenção. Qualquer pessoa de outra religião, e não vou falar de religião, mal de religião alguma aqui, só vou te explicar que o dinheiro é uma moeda espiritual para o mundo, para a humanidade. Qualquer outra religião, quando você vai fazer um trabalho, contratar algum serviço espiritual, você tem que pagar. Inclusive, algumas religiões usam de sacrifícios também. E os sacrifícios que são feitos, você compra o material para o sacrifício, você compra tudo o que é necessário, você paga a pessoa que vai fazer o serviço e ainda você dá o dinheiro, né? Às vezes envolve dinheiro para que aquilo seja realizado. E tá tudo bem, eu não creio assim, eu creio no Deus de Israel e me oriento pelo que ele diz. Mas agora as diversas religiões usam o dinheiro também. E está tudo bem, porque o dinheiro está escrito na palavra aqui, porque ele atende a tudo. Agora, o que isso nos conecta ao espiritual, queridos? Quando fala de igreja, por causa daquela ordem franciscana que eu falei antes ali, que foi um conceito religioso, e está tudo bem, quem quiser ser franciscano seja, quem quiser fazer voto de pobreza é com você, está aberto para todo mundo agir da forma que bem entender. Mas eu quero explicar agora a Torá. Por causa dessa mentalidade de pobreza e miséria, de abdicar de coisas, as pessoas às vezes não conseguem conceber os princípios do reino. Por outro lado, temos o extremo da teologia da prosperidade, e não estou falando mal que você não possa ser próspero, mas aquela enfatizada, que tudo parece que é uma barganha, você toma lá, dá cá, né? Aquela situação assim, eu dou para Deus, eu dou R$100 para Deus, e Deus tem que multiplicar 100 vezes para me devolver. Isso também não existe, lamento informar. Tá? Isso não é bíblico. E por causa dessa pobreza de mentalidade, ou por causa dessa ganância desenvolvida nos púlpitos das igrejas, onde você entrega o dinheiro, as pessoas ficam com expectativas frustradas e não conseguem alcançar o Senhor. Aquilo que de fato Ele tem para você. Então, se o dinheiro responde ou atende a tudo, você precisa entender também que Deus não precisa do seu dinheiro. Certo? Olha só, Ageu 2,8, anota aí, Ageu 2,8 vai dizer assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Se Deus tem ouro e prata, muitas pessoas colocam assim, o Senhor está falando de dinheiro. Quando falo de dinheiro, não, quando falo de oferta, né? Porque eu não peço dinheiro para ninguém. Eu tenho meu negócio, tenho meu trabalho, aquilo que eu quero produzir, eu produzo com direitos, eu escrevo livros, tenho 34 livros escritos, tenho 25 cursos, fora os cursos de música que eu tenho gravado também. Tem muita coisa no digital, no qual vem o meu sustento. E pela graça do Senhor, o Eterno me dá condições de ser criativo e de ser produtivo. E por aquilo que eu produzo, mesmo que seja na área teológica, na área de ensino, digno ao obreiro do seu salário e de dobrados honorários os que presidem bem, principalmente aqueles que se afadigam no ensino da palavra. Aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Pronto, é base bíblica e ninguém discute. Eu não estou nem aí para blá 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 de pessoas que não conhecem Bíblia. Então, quando eu quero ganhar dinheiro, eu não oprimo a igreja. Eu sou pastor local também, tenho uma igreja aqui há 14 anos. Certo? Aqui, porque eu fui pastor 5 anos em outro lugar. E olha só, eu não preciso espremer pessoas para que eles paguem os meus desejos, as minhas vontades. Se eu quero fazer uma viagem, não é responsabilidade da igreja pagar a minha viagem. Se eu quero fazer uma viagem, é responsabilidade minha gerar recursos para que eu possa viajar com a minha família. O que está dentro da alçada da igreja me é por direito. Pregar o evangelho e receber por fazer isso, também dentro de um salário contratado e organizado, é bênção para a minha vida e para a vida daqueles que assim entendem. Agora, eu estou dando meu exemplo para você entender que isso também vale para você, tá bom? Agora, quando eu quero alguma outra coisa, eu não posso exigir de alguém. Isso é fato também. Muitas pessoas acabam se frustrando e quebrando nas suas empresas porque eles misturam CNPJ com CPF. E na hora que eles querem suprir os seus desejos, eles pegam do CNPJ para suprir uma viagem, um desejo de adquirir algum bem. Por isso que se quebram. Pense que o seu CNPJ é como se fosse nesse quesito aqui, porque a igreja também é um CNPJ
é o sistema da igreja. Ninguém tem obrigação, a sua empresa não tem obrigação de pagar os seus luxos, ou pagar os seus desejos, ou pagar até mesmo aquilo que por direito você pode receber, mas não pode ser pego assim. Olha o princípio que eu estou explicando para você aqui. Tá? Para quem não sabe, eu trabalho com empreendimentos, sou empresário também há um bom tempo, e tenho formação na área, diversas áreas, mas inclusive na área de finanças e na parte de administração eclesiástica e coach financeiro. Tá? Só para você não ficar pensando, o que esse cara está falando que não sabe. Não, eu sei do que eu estou falando e estou trazendo princípios aqui que eu quero te explicar. Bem-vinda, Raquel, chegou agora, já te explico. Estamos falando aqui sobre o dinheiro no mundo espiritual. Estou falando aqui sobre compreensões de como usar o dinheiro, como se vive isso na vida, como se vive isso nos princípios também do reino. Então, o primeiro ponto é o dinheiro tudo responde, e o segundo, Deus é dono da prata e do ouro. Ele não precisa do seu dinheiro. Quem precisa de dinheiro para se movimentar é você. Então, tem inteligência na forma de administrar as suas finanças. Quem é empresário tenha seu prolabore e não saia do prolabore. E não crie um prolabore acima do que a instituição, a tua empresa possa sustentar. Aquele que é pastor, que vive do evangelho, tenha um prolabore. E não crie acima expectativas da igreja, não oprima a igreja, não esprema a igreja para tirar um valor milionário, porque não é assim que funciona o reino de Deus. Ah, mas o meu sonho, eu vejo um pastor tal, fulano, que anda de jato para lá e para cá. Glória a Deus pela vida dele, deixa ele viajar, não tem inveja. Só que se você consegue andar de carro, dá glória a Deus, meu irmão. Porque o povo no tempo da Bíblia andava a pé e você já tem um carrinho para andar. Então pare de querer extorquir, espremer, tirar o caldinho das ovelhas para pagar o teu desejo de voar. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Amém? Está aqui comigo ainda? Posso continuar? Nem comecei a falar o que eu quero falar para você ainda. Então, se você tem essa concepção, o dinheiro tudo responde. Deus é o dono da prata e do ouro. Você não pode fazer nada para que agrade a Deus. Agora, o que vem o princípio aqui que eu vou explicar e é importante para você? Se o dinheiro tudo responde, Deus quer que você tenha dinheiro ou não? Fala aí comigo. Não, olha, se você está chegando agora, não me julgue, não vou falar de teologia da prosperidade, não vou tirar oferta aqui, não vou pedir pix para você, eu vou te ensinar a Torá. Bem? Você vai aprender a Torá e vai prosperar na sua vida. O meu desejo é que você prospere e eu não preciso tirar nada de você. Então, se o dinheiro a tudo atende ou a tudo responde, Deus quer que você tenha dinheiro ou não? Não, Deus não quer, porque... como é que é? O dinheiro é a raiz de todos os males, alguns falam, né? Não, a Bíblia diz que o amor é o dinheiro. É a raiz de todos os males. Quer sim, isso aí, ó, sim. Quer. Claro que quer que você tenha dinheiro, meu irmão. Como é que você vai fazer alguma coisa sem ter dinheiro? Como é que você vai pagar a luz? Como é que você vai pagar a água? Como é que você vai pagar a internet? Como é que você vai pagar o celular que você tem aí? Como é que você vai pagar a escola dos seus filhos? Como é que você vai botar o combustível, comprar um carro? Se você anda a pé, como é que você vai... Qualquer coisa vai responder dinheiro. Como é que você vai pagar um plano de saúde? Ou pelo menos pagar uma consulta particular? Ou pelo menos usufruir, até ir para usar do próprio SUS que tem no nosso país. Você precisa de uma condução que vá até lá. Se não for de carro, vai ser de Uber, vai ser de bicicleta, vai ser de alguma coisa, mas tudo vai pagar. Então pare com essa ideologia do inferno, de achar que você é um coitadinho miserável, que Deus não precisa... É miserável ainda, não é miserável. É um miserável que... meu irmão, vamos sair dessa frequência maligna e entrar na frequência do céu, para que as coisas de Deus aconteçam conosco. Então, olha só, aprendam o princípio. E hoje eu vou te dar chaves aqui, poderosas, e já vou começar a falar delas agora, para que você compreenda. Olha só. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Ageu 2,8 está dizendo, ele tem toda a prata e todo o ouro. Ele precisa do seu dinheiro? Claro que não. Tudo que tem, toda a riqueza vem dele. E ele quer que você usufrua disso. Agora, aprenda algo. Por que Deus recebe tuas ofertas? E a maioria das pessoas, eu sei que você já deve ter ouvido falar um monte de gente, dízimo é da lei, dízimo já passou, Jesus não ensinou dízimo. Isso é tudo engano, queridos. Eu não vou nem dizer que é mentira para não ofender ninguém, porque talvez o teu pastor acabou de te ensinar isso na semana passada e você ainda está com isso fresco na cabeça. Preste atenção. Olha só. É engano. Dízimo não passou, oferta não passou.
E uma coisa que a maioria de vocês desconhece, que é a chave principal daqui, se chama primícia. Primícia. Eu sei que você aprendeu que primícia dá primeiro, separa o teu dízimo primeiro e entrega, isso é primícia. Não, não é. Não é. Só para você. Eu gosto de mostrar as coisas aqui, porque às vezes as pessoas ficam achando, né, que a gente está falando... Tá vendo esses livros que eu estou mostrando aqui? Isso aqui se chama Mishnah. Mishnah é a Torá oral, que foi escrito isso aqui antes do período babilônico, antes do cativeiro babilônico. E tem registro. A igreja evangélica não sabe. Mas nós que estudamos os escritos judaicos, a sabedoria judaica, nós sabemos disso aqui. A maioria não sabe. Eu estou puxando um livro aqui, ó, isso aqui é livro sério, editora séria. Não é brincadeira. Para você entender. Isso aqui é difícil de conseguir. Tá? A Mishnah, que é a tradição oral da Torá que foi escrito, quando acharam que ia se perder a Torá está aqui, tá? A Torá é esse livro, aqui são os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus deu a Torá e depois deu primeiro a Torá oral, mas primeiro manda escrever a Torá escrita e depois é registrado a Torá oral para que não se perca. Olha só, aqui está escrito Tratado Bicurim. Bicurim. Para quem não sabe, Bicurim é primícia. Tem um tratado, um livro escrito, dado pelo próprio Eterno, de como agir e como proceder com o Bicurim, com as primícias. Você está ouvindo isso? Não, não é possível. Não existe primícia, isso é invenção desses pastores que querem ganhar dinheiro. Eu dou risada. Olha só. O mandamento da Torá. Daí você, mas é que é mandamento da Torá, já passou. A entrega dos bicurins. Está escrito aqui. Mas isso não é a Torá, queridos. Não vamos apelar para a ignorância. Não estou dizendo que é você que pensa assim. Mas a maioria das pessoas pensa assim. Desconhece. Posso te ensinar os princípios agora? Te mostrei. Existe um tratado que o Eterno deu só sobre o bicurim. E você achava que não existia, né? Olha como isso é sério. Bicurim, então, é a primícia. Esse livro aqui é uma enciclopédia completa, né? E ela tem... Essa aqui eu acho que é em português. A maioria delas é em espanhol. Tá? Aqui, no caso, essa é em português. Depois conversa comigo que eu vejo onde é que eu não me lembro nem onde é que eu comprei agora, se foi na Sefer ou se foi em outro lugar. Tem que ver aqui a editora. Tá? É uma enciclopédia cara, uma coleção cara para se comprar, mas vale muito investimento. É um investimento. Esse programa aí para investir pesado aí, né? Eu penso que é um investimento alto. Eu acredito que uma enciclopédia ali só sobre esses tratados aqui. Eu tenho o tratado Moed e tenho o tratado Zeraim. Se não me engano, cada uma delas está mais de R$2.000 a coleção. Eu acho bastante. Então, se você tem condições, possa organizar isso aí, vale a pena. Mas tem que ter muito... Não adianta comprar uma coleção para ficar... Tem que estudar elas, né? Voltando aqui para o nosso ensino, olha só. Então, Deus estabeleceu a primeira coisa, escuta aí, anota aí. A primeira coisa que Deus estabeleceu como princípio se chama Bicurim. Bicurim quer dizer primícia. Agora eu vou falar uma coisa forte aqui, que pode ter pastores aqui, pode ter amigos... E nós estamos num tempo de retorno a Sião. Você vai ver, não é eu só falando, tem um monte de gente falando sobre Torá. Os judeus messiânicos estão aparecendo e começando a fazer podcast falando. Todo mundo dizendo que você tem que voltar para Sião. Deus me chamou isso aí há 2 anos atrás para começar a falar sobre isso. Talvez você está me conhecendo agora, mas já faz 2 anos que eu falo sobre isso aí. Na verdade, ele me chamou em 2012, mas eu, como um bom batista tradicional e teimoso, não queria obedecer, né? Até que Deus quebra a gente no meio e começa a mostrar o que é para fazer. Então, isso é muito comum. As pessoas estarem voltando a falar sobre isso. Os princípios de Sião são os princípios que regem a Terra. A Torá é o DNA da humanidade. Na Torá a gente encontra tudo aquilo que precisa para a humanidade. A Bíblia toda, queridos, ela é uma explicação da Torá. Eu sei que não te falaram isso. Eu sou formado em teologia. Aqui em cima estão todos os livros de teologia, né? Sou teólogo, fui professor de seminário. Então não estou falando de coisas que eu não sei.
Mas, olha só, a Bicurim, a primícia, identifica com Yeshua, porque Yeshua é a primícia de Deus na terra. E aí você vai ver um texto lá que talvez você nunca entendeu, que vai falar em Romanos, dizendo que se as primícias são santas, toda a massa o é. Toda primícia identifica com o Mashiach. Agora, eu vou falar uma coisa forte que as pessoas não gostam de ouvir e não quer dizer que é pecado. Enquanto você não sabia, Deus vai organizando a sua vida até que você tenha a revelação. Preste atenção. Eu não sei se eu falo, aqui eu estou num canal aberto, né? Mas vou falar aqui, se você ficar triste, eu vou dizer algo meio forte aqui. O problema é seu, querido. Não posso deixar de falar a verdade por causa do seu... Não se ofenda também. Eu não posso deixar de falar a verdade por causa da sua ignorância. A Bíblia diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Nenhum dízimo é aceito sem a primícia. Falei. Não, mas eu faz 30 anos que eu estou na igreja e eu dizimo a vida toda. Os dízimos não são aceitos sem primícia. A primeira coisa que você tem que entregar é a primícia. Depois o dízimo. Mas se a gente não conhece o princípio da primícia, como que Deus vai cobrar de nós? Não, Deus ele é bondoso. Agora entra o fato da graça. E que ele não precisa do seu dinheiro. Agora aqui vale, se apegue a essa palavra, Deus não precisa do meu dinheiro. Graças a Deus por isso. Porque se ele me disse dessa forma, nós estávamos lascados. Eu descobri o princípio em 2013, queridos, da primícia. Depois de voltar de Israel, aprendi em 2012 em Israel. Voltei de lá, assim, sem ninguém ministrar, mas o Espírito Santo ministrando no meu coração, comecei a ser um primiciante. Tá? Então, o primeiro princípio que você precisa aprender é a primícia. A primícia santifica toda a massa. Qual a diferença entre a primícia e o dízimo? A primícia e o dízimo? Dízimo é 10% do que você recebe, que é entregue na casa do tesouro. Eu tenho um dia eu vou fazer uma live aqui com você só sobre o que é a casa do tesouro, porque as pessoas não compreendem. Tá? Casa do tesouro. Do dízimo, não se pode pagar contas, não se pode fazer manutenção da igreja, do templo. Os dízimos, eles só têm 5 destinos. A maioria das pessoas não sabe sobre isso. Isso é princípio judaico, queridos. O dízimo é para o sacerdote, para os levitas, para órfão, viúva e estrangeiro. Só esses têm direito de comer dos dízimos. Qualquer outro que comer dos dízimos, a Bíblia fala muito clara, está sob maldição. Aí você vai dizer assim, não, mas não pode ser assim, se fosse assim, o dinheiro não é tão importante. É, por isso que as pessoas não entendem. Por que igreja é cada vez mais escândalo? A igreja no Brasil tem 80% do povo brasileiro que se diz cristão e as coisas não mudam nesse país. Porque nós vivemos aleatoriamente de fé em fé, de homens que falam, de teologias que surgem, e nós não voltamos para a Torá. A Torá é sagrada, é eterna, ela não muda. Passarão os céus e terra, mas as minhas palavras vão passar. Que palavras tu acha que está falando, meu irmão? A Torá, aquela que foi dada no Sinai. Não, mas no Sinai é o Antigo Testamento, agora nós estamos no Novo Testamento, já passou. Não existe Antigo e Novo, meu irmão. Quem te fez pecar nesse lado e entender dessa forma? Como não existe? A lei já passou, onde está escrito? Não tem um lugar que esteja escrito. Não tem um lugar. Yeshua disse, não penses que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim para estabelecê-la. Yeshua é a Torá viva na terra, vivendo os princípios. Aquilo que eu e você não podia fazer, ele completou. E aquilo que nós podemos fazer, ele determinou. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Yeshua falando. Não, mas é que Jesus deu outros mandamentos. Que outros mandamentos, meu irmão? Que outros mandamentos? Não tem outros mandamentos.
Yeshua viveu, nada falo por mim mesmo, mas tudo aquilo que o Pai me dá, é isso que eu vos entrego. A história da graça, essa história da graça aí, só graça, sabe o que é? Graça é o direito de retorno. Você estava perdido, afastado. Yeshua vem, verte o seu sangue, abre o caminho para que você possa voltar, preste atenção, a cumprir a Torá e ter comunhão com o Pai. Porque, sabe o que quer dizer iniquidade? Meu Deus, estou todo arrepiado. Meu Deus do céu, eu quero falar sobre o dinheiro aqui ainda. Sabe o que quer dizer iniquidade? Iniquidade quer dizer viver sem lei. Vem do grego anomia. Quando, lá no capítulo 7 de Mateus, quando Yeshua olha para algumas pessoas e ele chega, preste atenção nisso, ele diz assim, Senhor, em teu nome nós não fizemos muitos milagres, em teu nome nós não profetizamos, nós não expulsamos demônios. E eles fizeram tudo isso em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Eles fizeram. Aí Yeshua vai dizer, eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe qual é a palavra iniquidade lá? Anomia. Sabe o que Yeshua está dizendo assim? Apartem-se de mim, vós que viveram sem lei. É muito sério isso. Viveram sem lei, queridos. Então, o que é o que o cristianismo criou a partir de Constantino, que nem cristão era mitraísta, e que oficializou no império a sua religião? Ele começou a criar uma máscara, começou a criar uma congregação disforme, retirada de Sião. Nós somos de Sião. Amém? Deixa eu só te falar uma coisa, tem muita gente que critica, não existe apóstolo, não existe apóstolo. Como não existe apóstolo, meu irmão? Deixa eu te explicar um princípio aqui, já volto para o dinheiro. Daqui a pouco tem uma aula, mas eu vou lá. Está muito sério isso aqui. E muito importante você aprender. Olha só. Olha só. Yeshua pega 12 homens judeus, eram judeus, Yeshua, judeu, 12 discípulos judeus, e ele disse, vão por todo mundo. E esses 12 homens saem para o mundo todo, de Sião, eles moravam em Sião. Sião é o lugar onde está Jerusalém e Israel. É o Monte Santo do Senhor. Ele diz, coloquei Jerusalém como centro da terra. É um lugar onde Yeshua vai voltar. É importantíssimo para Deus, não é algo místico só, é algo que ele estabeleceu. Aí ele pega de Sião, preste atenção, e coloca para todas as nações. Agora no final dos tempos, está escrito em Isaías capítulo 2, anota aí, Isaías capítulo 2, está escrito, o profeta mais importante da palavra que profetizou sobre o Messias, ele disse que chegará o tempo em que nós voltaremos para Sião. Por isso que nós temos que saber os preceitos de Sião. Porque se você não souber disso, Isaías capítulo 2, só para não dizer que eu não li Bíblia aqui, né? Estou lendo, mas vamos ler na folhinha que faz barulho aqui, ó. E acontecerá nos últimos dias, tempo que estamos vivendo aqui. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Para quem já estudou os 7 montes da sociedade, ele estará sobre todos eles. Meu Deus. E se levará por cima dos outeiros e correrão para ele todas as nações. Todas as nações vão correr. Isaías capítulo 2, para Sião. E está acontecendo isso. Só eu aqui, tem 30 nações que me acompanham. Se começar a pessoa da Grécia que está aqui me seguindo, começar a nos acompanhar, são 31 nações. Ah, mas é só uma pessoa da nação, não interessa. Uma pessoa numa nação é uma semente de Sião para trazer de volta ao povo. E olha só, e ele julgará entre as nações, 3. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos em suas veredas. Olha isso, queridos, eu estou todo arrepiado aqui, meu Deus do céu. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. A primícia, então, é 3% do que vale na sua colheita. Era um molho que se apresentava e o sacerdote movia. Vamos voltar para Sião. Todo mundo vai voltar para esse lugar. Conhecer os princípios de Sião. Nós não viemos de Roma, nós não viemos da Grécia, com todo amor e respeito a nossa irmã ali, Osana, que está lá,
morando nesse lugar. Morar é um local, mas a nossa nascente, a nossa fé é Sião. Yeshua é um judeu, dentro de você mora um judeu, ele é o rei dos judeus, é o rei dos reis, Senhor dos senhores, mas ele é um judeu, vai voltar, nasceu como judeu, viveu como judeu, leu o Torá, foi circuncidado, estava na sinagoga todo o tempo, ele mesmo diz que ensinava todos os dias na sinagoga e no templo, ele era um judeu, andava como judeu, se alimentava kasher como judeu, guardava a lei como judeu, virá como um judeu, e ele é um judeu, ponto. Não é romano, não tem olho azul, nem é loiro, nenhum problema com as pessoas que têm olho azul e são loiras, lindas são vocês, glória a Deus pela sua vida, mas Jesus não era. Certo? As pessoas olham aqui, ó, qual o texto que fala sobre 3%? Nunca vi isso. Não é um texto, queridos, é um tratado, tá? Não é um texto, é um tratado. Não é um curso aqui sobre, não estou dando curso, eu estou te falando. Se você chegou atrasado, hein, eu mostrei aqui, ó, tem um livro inteiro sobre isso, dado pelo próprio Eterno. Então, olha só, a primícia começa e é devolvida e tem um sentido. Você entrega, aí a parte que a pessoa não gosta, né? Mas a Bíblia manda levar na mão do sacerdote. A primícia é uma oferta na mão do sacerdote. Tem que ser sacerdote que creia na Torá, que viva a lei de Sião, que creia as coisas, e que esse dinheiro, todo o tributo do reino, preste atenção, volta para Israel. Hoje em dia é comum, porque tem judeu de tudo que é lugar. Depois da diáspora, o judeu no tempo de Yeshua, eu li aqui um comentário, né, que tem muitos judeus de olhos azuis, tem judeus, para quem não sabe, existe uma comunidade judaica na Etiópia, negros, mas o negro é aquele, não o mulato brasileiro, que a gente chama aqui raça negra, né, o pessoal da raça negra. Então, não o mulato, o negro mesmo, o negro puro, aquele judeu. Na África tem muito judeu. Agora o que eu quero falar aqui é a respeito desse entendimento profundo, queridos. Então, como funciona o dinheiro no mundo espiritual? Tá? Tem a primícia, depois tem o dízimo. Primícia é 13% que entrega na mão do sacerdote. Dízimo é 10% que entrega na casa do tesouro. E a oferta é uma semente que você faz, que é atrelada à prosperidade. A Bíblia fala sobre isso. Você planta, ele dá semente ao que semeia. E ele enche os nossos celeiros. Certo? Só um versículo aqui para você, que não sabe, Provérbios 3, 9 e 10 é o mais conhecido sobre primícia, tá bom? Isso, agora, não tem nada a ver aqui com necessidade. Não é as minhas necessidades, é a sua necessidade de compreender o princípio. Agora eu vou falar aqui, fazer o fechamento desse ensino, para que você possa... Se a igreja não tem... Boa pergunta, se a igreja não tem cultura de entregar primícia, você precisa adquirir essa cultura, porque essa cultura é do reino. As primícias serão levadas no milênio todo. Tem gente que não acredita, talvez a igreja nem acredite que Yeshua vai vir reinar na terra, mas isso é um fato, que a igreja a teologia pode acreditar ou não, a Torá diz que sim, vai acontecer. Yeshua vai vir... ficar um milênio aqui reinando na terra, e ele vai celebrar as festas bíblicas. A principal delas, chamada Tabernáculos, vai ser celebrada de ano em ano. Todas as nações vão ter que subir a Jerusalém e celebrar, e levarão primícias. Os tributos do reino serão eternos. Primícia, dízimos e ofertas nunca acabarão. Se você não se acostuma nessa vida, me desculpe, mas você não vai se acostumar com o reino. Porque Yeshua não vai dizer assim, na minha igreja, a comunidade tal, no reino de Jesus, essa aqui não dizia, meu Deus. Aí sabe o que ele diz? Aquele que não trouxer os tributos, não vai chover na terra. É muito sério. Então, se o dinheiro a tudo responde, deixa eu explicar agora o benefício que você tem. Eu estou quase entrando aqui, eu vou respondendo as perguntas de vocês, e a gente... A equipe está por aqui ainda, me responde se alguém está por aqui da minha equipe. Vamos fazer um curso com esse povo, se quiser fazer, só sobre os tributos do reino. Aqui eu quero falar sobre o dinheiro que tudo responde. Agora deixa eu te explicar algo interessante. Por que eu devo ofertar? Por que o dinheiro
tem que sair da minha mão. Preste atenção. Olha só. Deus só aceita o teu dinheiro. Deixa eu tentar focar aqui, porque eu não posso ler. Eu tinha que desativar esses comentários aqui, porque vocês fazem meu cérebro ir para tudo que é lado aqui. Olha só, eu quero entregar algo hoje sobre o dinheiro que tudo responde. Sabe por que Deus aceita o teu dinheiro? E por que todo mundo fica querendo fazer com que você não oferte? Eu não vou dar dinheiro para sustentar pastor. O que eu vou estar entregando meu dinheiro para a igreja? Todo mundo fala isso. Isso aí é o maior engodo, maior engano, maior roubo de Satanás. Porque você, quando não conhece o princípio, é prejudicado. Por que Israel prospera da forma que prospera? Eles não conhecem, nem todos eles reconhecem o Mashiach ainda. E prosperam, porque eles cumprem um princípio. Assim como o princípio que você conhece, né? Isso aqui é a lei da gravidade. Foi Deus que criou essa lei, queridos. E se você compreende essa lei, e compreende, sempre que você largar alguma coisa vai cair no chão. Não foi alguém que descobriu lá mais tarde. Os milionários desse mundo, eles de tempo em tempo doam toda a sua fortuna. Você já deve ter lido sobre isso, você é uma pessoa que gosta de ler. E eles recuperam tudo de novo. Eles fazem desafios para ver quem consegue recuperar toda a sua fortuna em menos tempo. Um deles muito conhecido, não vou dizer nomes aqui, mas fez isso uma vez e conseguiu recuperar todo, dobrou, na verdade, sua fortuna em 2 anos, só para mostrar que ele consegue. O dinheiro tem uma energia que ele se move. E aí, você precisa compreender. Olha só. Busquem a verdade pela Bíblia, no Espírito Santo também, meu irmão. Se é um incentivo, Deus abençoe sua vida. Agora, se é um ponto de dúvida, que Deus tenha misericórdia de você. Porque o Espírito Santo, ele revela na palavra, exatamente isso. Mas tem pessoas que usam esse discurso, não estou falando de você, que usam esse discurso para dizer assim, ó, não, deixa o Espírito Santo falar contigo. Não, é o que está escrito, o Espírito Santo não vai falar. Ele vai lembrar. Se está escrito, está dado e vai ser cobrado. Tem gente que espiritualiza tudo, e não estou dizendo que é o irmão que falou isso, eu só peguei o gancho, obrigado por participar e escrever aqui. Porque a pessoa que espiritualiza tudo, ela deixa de cumprir o que está escrito. E se deixar de cumprir o que está escrito, vai vir sentença sobre você, quer ou não. Um dia vão se abrir os livros na sua frente e já era. Não tem o que fazer. Ah, eu não creio assim. Então o problema é seu. Eu creio no que a Torá diz de capa a capa. E se está escrito, está escrito. E as palavras não vão passar. Vai passar céu e terra, mas o que está escrito não vai passar. Então saibamos o que está escrito. Olha só, Deus só recebe a tua oferta porque ela tem 3 características. Anota isso. Agora começa a anotar que eu tenho que encerrar aqui. 3 características. Sangue, suor e gordura. Anotou? Sangue, suor e gordura. Olha só. Aqui, alguém escreveu, agora posso continuar. Cristiano escreveu. Porque agora deixa eu explicar algo aqui fundamental. Você trabalha, a maioria de vocês trabalha 8 horas, certo? 8 horas por dia. É o que rege aqui a CLT no Brasil. 8 horas. Alguns trabalham 12, alguns empresários trabalham 16 horas. Preste atenção. O dinheiro a tudo responde. Você sai da sua casa, vamos dizer que você trabalha 8 horas e pega só 1 hora de distância. Você que mora em cidade grande, às vezes é mais. Aqui no interior, para nós, graças a Deus, às vezes dá 10 minutos, 20 minutos. A gente já disse que 20 minutos de casa para o trabalho já é grande distância para nós aqui no interior. Então 20 minutos, meia hora, meu Deus, meia hora para ir para o trabalho. Né? Mas eu sei que você aí que pega grande trânsito, eu já estive em São Paulo várias vezes e já tive de Guarulhos até Alphaville, já levei 4 horas de Uber. Então, tu imagina o caos do trânsito. Então, é muito tempo. Mas vamos dizer assim, que você gaste esse tempo todo, queridos. Olha só. Sangue, suor e gordura. São 8 horas, mais 1 hora para ir, outra hora para voltar ao trabalho. 10 horas da sua vida. 10 horas da sua vida. Essas 10 horas da sua vida, preste muita atenção no que eu falar isso. Preste muita atenção no que eu falar. 10 horas da sua vida você perdeu e nunca mais volta. O tempo que passou você não recupera.
Fica para sua história, fica para sua vida. Todos os dias, escuta isso, mulher que está aqui, homem que está aqui, você sai da sua casa, você deixa os seus filhos, você deixa a sua esposa se ela trabalha em casa, e você fica 10 a 12 horas fora de casa. Esse tempo, você não pode conversar com a sua esposa, você não pode conversar com seus filhos, eles sentem a falta de você nesse momento. E todo esse tempo gera, preste muita atenção, gera uma ausência na vida dos seus filhos. E tem muito pai que eu atendo aqui, a gente faz atendimento, tem muitos pais que ficam chorando a vida toda, dizendo assim, meu Deus, eu gastei toda a minha vida trabalhando, eu estive longe dos meus filhos, e os filhos traumatizados porque não tiveram os pais presentes. Pega isso e aprenda. Isso aqui eu estou te ensinando de graça, preste atenção. É o Espírito que está te entregando isso nessa manhã, para você aprender, segundo os princípios da Torá. Olha só. É o teu sangue, é a sua vida, não volta mais. O tempo que passou, que você não usufruiu com seus filhos, que você não usufruiu com seu esposo, com a sua esposa, nunca mais vai voltar. Mas o que eu faço? Eu tenho que parar de trabalhar, eu preciso sustentar a minha família. A palavra diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então tem um esforço também.